E comigo nesta Liga Now já tenho a companhia do Gonçalo Monteiro e do Pedro Sousa. Muito bom dia aos dois. Pedro, também vimos, como eu referi, acontecer isto há muito pouco tempo. Curiosamente, o Benfica perdeu esse jogo no Dragão, mas que impacto é que tem esta questão dos foguetes no desempenho das equipas? Não faço ideia. Bom dia a todos. Sei que isto é recorrente, sei que a polícia sabia que isto ia acontecer, sei que os responsáveis sabiam que isto ia acontecer, porque acontece sempre e deixam acontecer. Mais uma vez, porque falámos há pouco tempo disto, não é? Sim, há 3 semanas, no jogo da Taça do Benfica com o Futebol Clube do Porto, no Estádio do Dragão. Eu dou o exemplo deste fim de semana. O Porto e bem manifestou-se em relação a um Sporting Porto que houve de basquetebol, em que um energúmeno adepto do Sporting preferiu insultos racistas em relação ao jogador do Futebol Clube do Porto. O Porto e bem fez um comunicado a verberar esse comportamento. O Sporting acompanhou e diz que vai colocar um processo disciplinar para a expulsão do sócio. Eu acho que isto também merece o mesmo tratamento. Acho que ninguém se pode rever nisto. Isto não acontece no Altis, quando o Porto fica, porque é no centro de Lisboa, porque senão era um tarantantã, como diria o Jorge Prestrelo. Porque na realidade isto já todos sabíamos que ia acontecer. Não há aqui novidade nenhuma. Tanto sabíamos que as pessoas já estavam alertadas e estavam ali com os microfones em punho, à espera que isto com os telemóveis em punho, à espera que isto acontecesse. E, portanto, nenhuma surpresa em relação a isto. Se atrapalha ou não o descanso, não faço ideia se atrapalha o descanso. Creio que há jogadores que dormem já com aqueles tampões já preparados para isso. Acho que há alguns alertas, pelo menos na equipa do Benfica havia, em relação ao último jogo. Se é confortável ou não para alguns, não sei. Creio que isto não vai ter influência nenhuma, mas o acordar uma ou duas vezes durante a noite acho que para uns é normal, para outros não é tão normal quanto isso. Dependendo da dificuldade que tiverem em voltar a dormir. Dependendo da dificuldade que possa ou não acontecer agora. Isto acontece a Porto, acontece em Lisboa, acontece em todo o lado. O que me incomoda é perceber que já toda a gente sabia que isto ia acontecer. E, portanto, não tenha sido preparado com tempo um dispositivo que assegurasse que isto não acontecesse. E que a culpa morre sempre solteira. Tem que haver, ou começar a haver, Gonçalo, consequências na sequência destes atos? Bom dia aos dois, bom dia também aos nossos telespectadores. Sim, consequências existem sempre e quando eles são apanhados. A realidade é que é muito difícil já se sabe que isto acontece, mas é muito difícil, já discutimos isso aqui algumas vezes, de prever, mesmo com algum policiamento na zona. Nós já aqui dissemos, aliás, perto daquilo que foi a passagem de antes, falámos um bocadinho sobre isso, que é aqueles packs, não é, de pirotecnia, em que basta acender um rastilho, deixar, ou seja, é um segundo, é abrir um carro, deixar, largar, ir embora para uma distância um bocadinho de 100, 200 ou 300 metros e ficar a filmar. E, portanto, é difícil controlar isto, que isto deve, obviamente, ser criticado, sim, que isto é anti-jogo, sim, que isto não deveria acontecer, sim, mas... E já agora tem impacto? Perguntando ali mesmo, perguntei ao Pedro. Pode ter, como é óbvio, perturbar o sono dos atletas pode ter algum impacto. Se é verdade que eles já estão todos com tampões e precavidos nesse sentido, pode ajudar a amenizar, mas obviamente perturbar o sono tem sempre algum impacto. Eu não acredito que seja agora daqui fazer a extrapolação de que, ok, eles não descansaram, por isso vão ter um mau rendimento em jogo. Isto era se fosse algo recorrente, não é? Não é por causa de uma noite menos bem dormida que de repente se consegue fazer a correlação direta. Até o hotel é o mesmo, com a performance. Que o Benfica e o Sporting ficam. Sim, mas o Hilton de Gaia. Não sei se é, mas a informação que tenho, estou a receber a informação também que aconteceu em tempos idos não recentes. No Altis. No Altis. Aqui a questão é o controlar. Se é difícil controlar que isto dentro não é dos só quem estádios, está dentro quanto mais cá fora. Não, mas isto não é só quem está dentro do hotel. Estão os vizinhos todos. Ali há uma imensidão de prédios. Gente que trabalha no dia a seguir. Bebés, crianças. E todos sabíamos. E o Sporting não se preparou também, porque sabia que isto ia acontecer, com toda a certeza. E repito, dou como exemplo o fim de semana o basquetebol, um Sporting Porto, que o Porto se manifestou e bem, por uma atitude de racismo de um adepto do Sporting, verberou e bem, mas também deve verberar estes acontecimentos que são reiterados. Mas Pedro, falávamos aqui do eventual impacto que pode ter um descanso dos jogadores, mas do ponto de vista psicológico, achas que aumenta o nervosismo,
que os jogadores podem sentir para este jogo? Percebem que vão ter certamente um ambiente muito adverso, porque coisas que isso vamos já ter começou certas para hoje, Bela. Olha, uma, vai chover. Duas, só entram 2.500 adeptos do Sporting. Portanto, o Porto está em maioria, como seriam do Benfica. E, portanto, é um clássico igual a todos os outros. Sei que 3 um jogo quentinho. Sim, Mas vamos ter um jogo quentinho, hoje com uma carga diferente. que vão duvidar do árbitro no final, que uns vão falar mais do que outros. Enfim, é o futebol português, isto é o futebol português e acham tudo normal. À 1 da manhã, às 4 da manhã, foguetes, como se fosse um carnaval do Rio de Janeiro e siga ao baile. Isto é tudo normal para a Liga. Para a Liga isto é tudo normal. Não sei quando fazem aquelas conferências dos presidentes, que chamam-lhe a cimeira dos presidentes, como se estivéssemos no G7 ou assim numa coisa, na conferência de Davos, assim uma coisa muito importante. Mas depois coisas realmente do dia-a-dia, isto parece corriqueiro, mas que não é, acontece em todo o lado. Vamos lá ver se nos entendemos. Mas isto já se sabia que ia acontecer. Sim, mas é mais grave quando acontece dentro dos recintos desportivos e os próprios clubes nada fazem. Eu não acho que isso seja é mais grave. É igualmente grave que há ali milhares de pessoas a viver ao lado do hotel. É grave nesse sentido, mas eu digo a gravidade nos ombros dos clubes, porque aqui os clubes podem, quer dizer, a não ser que alguém seja identificado. Não estou a falar dos clubes. Eu não estou a falar dos clubes da sua responsabilidade do Porto ou do Sporting. Nada, zero. Não, mas nos próprios estádios têm nos próprios estádios, sim, levam da medida grossa. Isso aí, pronto. Pedro, e também não é responsabilidade dos clubes, é dos energúmenos que levam para lá para dentro aquelas coisas. Era expectável que isto acontecesse, então a responsabilidade é da polícia, é do Sporting que não pediu segurança? No mundo normal, o Sporting não teria que pedir nada. No mundo normal. No mundo avisado, deveria ter pedido. É evidente. É evidente que sim, deveria ter pedido. Não sei se é o modus operandi, é como o Gonçalo diz, vão num carro, se calhar descaracterizado, tiram as matrículas e mandam para lá as coisas e vão-se embora, mas depois ficam a filmar, é porque tem algum tempo, isto é telemóvel, isto não está assim tão longe, portanto, quer dizer, há tanta coisa que se pode dizer sobre isto e nada quanto à influência no jogo, acho eu. Uma equipa não deixará de ganhar e a outra não deixa, ou os dois não deixarão de empatar por causa disto. Não, mas isto é no futebol português. Isto é o quê? Isto são coisas importadas da América do Sul, que acontecem em todos os jogos, particularmente na Argentina, nos jogos grandes. Este é um jogo que apelidaram de jogo do título, embora os treinadores o tenham desvalorizado, já lá iremos, não é? Sim. Mas, quer dizer, eu não estou surpreendido, zero surpreendido, e quem está em casa deve estar zero surpreendido porque isto acontece. E é bom, da verdade, é bom que se diga, é impossível ter um polícia em cada esquina, claro, até porque eles fazem falta noutros sítios ainda mais necessários do que aquilo que é a preparação do jogo. Mas volta à questão, Gonçalo, quem é que aqui deveria atuar? Não é preciso ter um polícia em cada esquina, que não Gonçalo. Atuou para evitar... É preciso ter câmaras ligadas em cada esquina e apanhar esta gente. Não é difícil. Não é difícil. Quem é que aqui deveria ter atuado? Cada caixa de multibanco tem uma câmara. Não é difícil apanhar esta gente. Espera aí, são duas questões. Não é difícil apanhar. Quem é que deveria ter atuado e não o fez? Quem é que devia ter atuado? Repara, vamos lá ver. Quando acontece um crime qualquer na rua, nós podemos dizer devia ter atuado, mas é impossível controlar tudo. Claro. E por isso é que eu digo... Mas aqui era mais ou menos expectável que pudesse acontecer. Mas para mim também é importante nós, acho eu, porque nós não temos a capacidade de ter em quantidade e em qualidade polícia por todo lado. E, portanto, nós não podemos querer que eles apanhem criminosos à séria que estão a acontecer crimes constantemente nos sítios e depois que desloquem para aqui 20 ou 50 polícias só para ver se apanham estes tontinhos que decidem enquadrar este jogo de futebol nesta dinâmica. E não faz muito sentido, porque isto é anti-jogo, volto a dizer. Portanto, se era passível de serem apanhados, se calhar sim, se pusessem lá 50 agentes ali naquelas imediações todas, se calhar sim, mas esses 50 agentes se calhar vão fazer falta noutros crimes que podem estar a acontecer. Portanto, entre o deve e o haver, eu percebo que isto tem que ser criticado, isto não pode passar entre os pingos da chuva, mas por outro lado eu não consigo responsabilizar a polícia porque não já sabia que, certo, mas eles fazem falta noutro sítio. Agora, sabes como é que isto se consegue combater de forma mais veemente? Por isso é que eu dizia a responsabilidade dos clubes, porque os clubes que têm dado, e é bom, da verdade também é bom que se diga, têm dado passos firmes no trabalho com a polícia para que dentro daquilo que são os seus estádios consigam combater este tipo de situações, mas podiam ser um bocadinho mais veementes.
E quando se encontram as pessoas, por exemplo, expulsá-los de sócios, por exemplo, tentar impedir que façam parte de uma dinâmica e cultura do clube, porque estes não são adeptos de futebol que nós queremos verdadeiramente, até porque muitas das vezes eles prejudicam a própria equipa. Claro. Já falámos disso várias vezes. Nem é só o dinheiro que eles têm que pagar. É muitas das vezes, eu creio que até foi no jogo do Benfica, em que o Benfica até estava por cima do jogo, estava a começar a carregar o adversário das competições europeias, já não me recordo qual foi, e de repente pirotecnia. Ou seja, deu algum descanso e tranquilidade aos adversários para se reorganizarem, se reagruparem. Portanto, acho que isto não pode continuar a acontecer, mas por outro lado também não consigo dizer que a polícia devia estar ali em maior número para os apanhar, porque eu prefiro que eles estejam noutro sítio onde acontecem crimes graves. Estamos a analisar também este tema. O Sporting teve foguetes esta noite no hotel em Vila Nova de Gaia, onde estava hospedado, em 2 momentos diferentes, com o objetivo naturalmente de perturbar o sono dos jogadores do Sporting para o clássico desta noite. Vamos continuar a análise nesta Liga Now a seguir a uma curta pausa. Até já.